boa tarde. A gente vai prosseguir aqui com as apresentações. Bom, o apresentador de agora vai ser o Pedro. O Pedro ele é bacharel e mestre em matemática aqui na UFMG mesmo. Ele começou o doutorado dele na matemática, mas depois ele veio para o lado bom da força. Ele está agora no doutorado na estatística. Por sorte nossa, do departamento, tê-lo como aluno, um excelente aluno. Bom, na matemática ele trabalhou com percolação com o professor Bernardo, que ele é colaborador até do nosso departamento de estatística. E agora no doutorado ele trabalha com matemática, estatística, matemática, qual que é o termo, Pedro? Matemática e estatística. Então, o Pedro, ele gosta muito de ler, se aventura na culinária, fazer pães, bolos, né? E nas horas vagas ele gosta de ficar provando os teoremas dele aí. Como hobby, ele tem a matemática, tá? Então, muito obrigada, Pedro, por estar aqui. Boa tarde. Matemática! Como encontrar a ou namorado ideal? Não sei se tem muitos solteiros ou adeptos do poliamor aqui. Enfim, iremos comentar. Mas espero fortemente que vocês não estejam aqui somente pelo título ou somente pela técnica matemática para se escolher a sua alma gêmea, mas que vocês estejam aqui pela probabilidade. Sou suspeito para falar, sou probabilista, mas certamente é o ramo da matemática mais bonito. Eu, particularmente, acho que o teorema da matemática mais bonito é o teorema de probabilidade. Enfim, é isso que eu vou tentar convencer para vocês. Não era eu que ia dar essa palestra, eu fiquei sabendo essa semana. Então, eu terminei a minha palestra hoje às 3h38 da manhã. Estou um pouco cansado, mas preparei essa apresentação para os alunos da graduação. Quero tentar dar ideias intuitivas do que seja probabilidade, o que é esperança, o que é probabilidade condicional, o que é uma coisa acontecer infinitas vezes, enfim. Então nós vamos... Eu já iria começar essa apresentação apostando um Toblerone ou R$100 com vocês, mas como eu tenho informações adicionais, eu acredito fortemente na probabilidade, eu estaria sendo injusto com vocês, e uma das coisas que eu vou falar é como que as pessoas usam de maneira, de má fé, inclusive, probabilidade para enganar pessoas. Vão ter dois momentos aqui, um momento How to Get Away with Murder, e um momento de Mega Sena. Enfim, acho que já falei muito. Então, basicamente é isso, vai ser básico, perguntas sempre são bem-vindas. E aí o universo conspirou ao meu favor, porque eu estava limpando a minha prateleira antes de ontem, e aí a hora que eu cheguei na parte do Machado de Assis, eu falei, como que eu vou falar de probabilidade? O que é probabilidade? E aí eu lembrei do capítulo 100 do Memórias Póstumas, que é o caso provável. É um capítulo curto, muito interessante, que Machado ele vai falar um pouquinho sobre um cara que recusou a presidência de um instituto, porque a presidência deveria ser ele deveria assumir a presidência no dia 13, e ele era supersticioso com o número 13, e ele recusou o convite da presidência. O caso provável: se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos, era escusado lembrar ao leitor que eu só afirmo certas leis quando as possuo deveras. Em relação às outras, restrinjo-me à admissão da probabilidade. Fantástico, né? Machado volta daqui a pouco, porque nós vamos colocar um macaco para digitar esse livro. Vai aparecer um bêbado também no meio da palestra, e vai aparecer algo genial. Então, ok? Vamos começar falando de espaços de probabilidade. O que acontece é que a maneira como a gente vê probabilidade no ensino médio, quando você vai ver realmente o que é probabilidade, você vê que aquilo talvez não é feito de uma maneira tão adequada. Você joga moedinha, você joga o dado, enfim, você sempre tem casos em que as possíveis saídas do seu experimento são finitas, você admite que as coisas são equiprováveis, então fica fácil de você calcular essas coisas.
Mas aí se você tem um experimento que tem infinitas possibilidades, você já não pode mais admitir, por exemplo, o dado. Vamos admitir que é provável, a probabilidade de SA1, a gente admite que é 1/6. Mas e se o seu experimento tem infinitas possibilidades? E aí o que você faz? Você não pode admitir mais essa equiprobabilidade discreta que a gente conhece. Por exemplo, Milton, qual é a sua altura? Milton me disse que a altura dele é 1,80. Pode ser que é 1,80, mas é 1,80 com probabilidade zero. Porque 1,80 é um número racional. A probabilidade de você sortear um número racional na reta, isso tem densidade zero, porque os irracionais são muito maiores. Então, vamos tentar definir o que seria um espaço de probabilidade, que é o que geralmente a gente vê na primeira aula de um curso de teoria da medida, ou um curso de probabilidade avançada 1. Para falar de espaço de probabilidade, eu preciso definir o que é esse trio aqui, que vai ser o espaço de probabilidade, que ele é dado por um espaço amostral, por um F fresco, que a gente chama de sigma álgebra, e pela sua medida de probabilidade. O espaço amostral, então, é geralmente aquele conjunto não vazio que vai conter todos os possíveis resultados do seu experimento. Então, se eu estou jogando um dado lá, eu vou considerar o meu espaço amostral como sendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A sigma álgebra, ela vai ser uma família formada por subconjuntos de ômega, e esses subconjuntos vão ser justamente os subconjuntos que eu quero medir. Então, aqui dentro vai estar a regra que eu falo. Se um conjunto está aqui, e se um conjunto está na sigma álgebra, eu costumo chamar ele de evento aleatório ou de evento mensurável. Ele tem esse nome feliz, porque se é um evento mensurável, é um evento que eu posso medi-lo. Mensurável é aquele que se pode medir. Então, aqui dentro vai estar a regra, e geralmente você pede que dentro dessa sigma álgebra esteja o vazio, esteja o todo. Se um conjunto está na sigma álgebra, você pede que o complementar dele esteja na sigma álgebra. Isso é muito intuitivo, porque se eu quero calcular a probabilidade de sair par, automaticamente eu quero saber a probabilidade de sair ímpar. Então, se um conjunto está lá, eu quero saber o complementar dele está lá também, porque eu quero calcular a probabilidade dele. E A1, A2, AN, uma sequência infinita da sigma álgebra, enumerável, isso é muito importante. Eu vou querer que a união também esteja lá dentro, porque às vezes é muito bom para a gente que a gente consiga decompor um conjunto e eu consiga calcular a probabilidade individualmente dentro de cada um desses átomos. Isso vai ser muito bom. E aí, o que é uma probabilidade, então? A gente já tem um conceito aqui um pouco mais complexo. Essa maneira, como eu estou já definindo probabilidade, é uma definição extremamente recente, é da década de 30. Teoria da probabilidade é uma área da matemática muito recente, se a gente for comparar com análise complexa, com análise, com álgebra. Isso aqui é o que a gente chama dos axiomas de Kolmogorov, que são de 1933, então é muito recente. Então, antes de definir a probabilidade, então, o que foi feito de probabilidade antes de 1933, quando esse curso Kolmogorov falou para a gente esses axiomas, e a partir desses axiomas a gente construiu a teoria da probabilidade. A probabilidade, por isso que eu acho que eu seria feliz começando a minha palestra fazendo uma aposta com vocês, porque a teoria de probabilidade, ela nasce dos jogos de azar. A gente tinha um Chevalier de Mer, lá em meados do século XVII, ele era amigo do Pascal, e aí o que aconteceu é que ele, por muito tempo, ele foi um apostador, ele conseguiu ganhar muito dinheiro, mas a partir de um momento ele mudou a estratégia dele, ele começou a perder muito dinheiro, e foi falindo, e aí o que ele fez? Ele chegou até o Pascal, que já era famoso naquela época. Pascal inventou o ônibus, Pascal inventou uma das primeiras calculadoras, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E aí ele chegou para o Pascal e falou para ele qual seria a melhor estratégia, e a partir daí o Pascal começou a mandar cartas, trocar cartas, confirmar, conseguiu resolver o problema, e muitas pessoas consideram que a partir daí a gente tem o começo da teoria da probabilidade. Mas lembrando, então esse começo foi um começo para casos finitos, para casos discretos, e a generalização, então, a gente cai aqui na Rússia em 1933, e aí uma probabilidade vai ser uma, que a gente chama de uma medida, que ela sai
da sigma álgebra vai para 0,1, ou seja, então ela é sempre maior ou igual que 0, ela é sempre menor ou igual que 1. Eu fico um pouco, não vou dizer nojo, mas quando alguém fala, bom, o time tem probabilidade de 77% de ganhar alguma coisa, 0,77% de ganhar alguma coisa, e é o que acontece, a probabilidade do vazio vai ser sempre 0, bem intuitivo, né? O vazio não tem nada, vamos atribuir uma medida para ele que é 0, e a probabilidade de quando você une coisas disjuntas, isso aqui vai ser a soma das probabilidades. Bem intuitivo, né? Você tem o seu espaço amostral, você tem um conjunto A aqui, você decompõe esse conjunto A em partes disjuntas, a probabilidade do A pode ser vista como a probabilidade desse conjunto, mais a probabilidade desse, mais a probabilidade desse. Você consegue reconstituir o todo através desses pequenos átomos que são disjuntos. Bem intuitivo isso, né? Então é isso tudo que está dentro de um espaço de probabilidade. Então, se a gente já sabe que é um espaço de probabilidade, ressalto aqui que às vezes é muito difícil você construir o seu espaço amostral. Geralmente é uma das coisas mais difíceis. Eu, quando já dei alguns seminários de probabilidade, eu morro de medo que alguém me pergunte qual é o espaço amostral do meu experimento. Como a Lívia disse, no meu mestrado, eu estudei uma coisa que é a percolação, e ela basicamente a gente pode entender o seguinte: suponha que você tem uma rocha porosa, por porosa eu quero dizer que ela é formada por microcanais, e aí eu vou colocar essa rocha porosa dentro de um recipiente com água, e eu quero saber se, quando eu coloquei esse material poroso dentro desse recipiente com água, o centro da rocha vai molhar. Isso é o que eu chamo de percolar. Se a maioria de vocês estava aqui mais cedo, aquele exemplo do labirinto é um ótimo exemplo do que é uma realização de um experimento envolvendo percolação. Você tinha aquele labirinto, quando você começa a colocar água pela fronteira dele, pode ser que o centro molhe ou não. E quando ele molha, eu chamo que isso é a origem do meu grafo, a origem de ZD, percolou. E é muito difícil você já começar a construir um espaço amostral disso. A gente faz uma aproximação falando que a gente está numa malha ZD, e aí isso já vai ter infinitos casos, você atribui probabilidades para esses elos. Enfim, na minha dissertação foi uma das últimas coisas que eu fiz. Consegui calcular lá, tudo bonitinho, os teoremas, mas o espaço amostral eu deixei para fazer por último, porque realmente você precisa de umas coisas que chamam sigma álgebras cilíndricas, medidas produtos, e isso é muito complicado. Espero que ninguém faça perguntas aqui sobre o espaço amostral hoje. Então a gente já sabe o que é um espaço amostral, a gente já tem a ideia intuitiva de que cada uma dessas três coisas separadas significa. Vamos para o nosso primeiro problema, que é o problema do aniversário. Vai ser o seguinte, esse problema. Eu tenho uma sala com N pessoas e eu quero saber a probabilidade de que tenha pelo menos 2 pessoas que façam aniversário no mesmo dia. Quando eu fiz um curso de análise combinatória pela primeira vez, quando o professor apresentou isso, ele fez a seguinte aposta: quem achar que não tem 2 pessoas aqui, a sala tinha 40 pessoas, que não fazem aniversário no mesmo dia, eu passo essa pessoa direto. Eu por um tempo hesitei, mas ele estava muito confiante, e aí eu voltei atrás e não fiz essa aposta. Caso contrário, eu zeraria uma prova, é justo, né, que seja uma relação bilateral. Enfim, a gente vai entender por que esse problema parece ser tão excêntrico. Então, está claro o problema para todo mundo? Como eu disse, perguntas são bem-vindas. Tenho N pessoas numa sala e eu quero saber da probabilidade de que tenha pelo menos 2 que façam aniversário no mesmo dia. Antes de entrar aqui, eu fiz uma contagem de quantas pessoas tem, nós somos aproximadamente 90. Se vocês já ficaram curiosos e olharam um gráfico, com 90 pessoas a probabilidade já é de 0,99. Quase 1. Eu acho isso absurdamente surpreendente. Vai ser mais surpreendente ainda qual que é o número que já te dá uma probabilidade maior que meio de que tenha 2 pessoas que façam aniversário no mesmo dia. Então, para atacar esse problema, eu não vou atacar ele já. Qual é a probabilidade de que 2 pessoas façam aniversário no mesmo dia? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai calcular a probabilidade de que nenhuma pessoa dessas N faça aniversário no mesmo dia, porque aí então calcular a probabilidade de que 2
pelo menos 2 façam aniversário no mesmo dia, vai ser 1 menos essa probabilidade. Está claro para todo mundo? Porque sempre a probabilidade de A complementar vai ser 1 menos a probabilidade do A, porque A complementar unido com A vai dar o todo, a probabilidade do todo é sempre 1, isso aqui é uma união disjunta, você quebra, enfim. Algumas coisas vão ter que ser rápido, porque eu quero fazer 5 problemas, então tem tempo para isso. Mas perguntas são bem-vindas. Então está claro o problema para todo mundo, e é isso que a gente vai calcular a partir de agora. Eu tenho N pessoas, o meu espaço amostral eu vou considerar vetores de tamanho N, em que cada uma dessas entradas pode assumir um valor de 1 a 365. Está claro para todo mundo que isso é um bom espaço amostral? Por quê? Eu vou enumerar todos os dias do ano, vou colocar eles em ordem crescente. 1 de janeiro é 1, 2 de janeiro é 2, até que eu chegue em 31 de dezembro, isso vai ser 365. Então, cada entrada do meu vetor tem 365 possibilidades. Se alguém aqui faz aniversário 29 de fevereiro, desculpa, essas continhas vão ser feitas para 365 dias. Você escolhe aí qual vai ser melhor, para frente, para trás. Então, nosso espaço amostral vão ser esses N vetores, e cada entrada pode ter 365 valores. Todo mundo, então, concorda, se A é o evento, pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo dia, a probabilidade do A complementar vai ser. Então, para começar, eu tenho 365 vezes N possibilidades, que é o tamanho de todos os vetores. Isso aqui é a quantidade de todos os vetores que eu posso fazer, sendo que cada entrada pode assumir o valor de 1 a 365. Então, a primeira entrada pode vir de 1 a 365, então ela tem 365 possibilidades. Quando eu olho para a segunda entrada, ela tem de 1 a 365. Vou assumir aí que uma entrada não depende da outra, enfim. Então, eu tenho 365 vetores dentro desse meu espaço amostral. Se eu tenho que nenhuma pessoa faz aniversário no mesmo dia, então a primeira entrada tem 365 possibilidades, mas quando eu olho para a segunda, eu só vou ter 364. Porque se a primeira já foi escolhida, se é 1º de janeiro, a próxima pessoa não pode ser 1º de janeiro, porque eu estou calculando justamente a probabilidade de ninguém fazer aniversário no mesmo dia. Então isso é 365 vezes 364, aplico o mesmo argumento 363, são N pessoas, então vai ser 365 menos N menos 1, porque aqui eu começo com 0. Então vai ser isso aqui, a probabilidade de que ninguém faz aniversário no mesmo dia. 1 menos isso aqui me dá a probabilidade de que pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo dia. E aí, se vocês olham o gráfico, quando N é 23, o que é 23, gente? Quando N é 23, eu tenho 23 pessoas numa sala com probabilidade maior que meio, pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo dia. Acho surpreendente. Alguém achou isso surpreendente? Espero que sim. 23. Você tem 365 possibilidades de aniversário. Mas se você tem 23 pessoas numa sala com probabilidade maior que meio, pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo dia. Muito surpreendente, né? Talvez aí você pode se indagar, mas será que é tão surpreendente assim? Vamos ver pelo menos quantos pares de pessoas eu posso fazer com 23. Estou olhando para pares, né? Pelo menos 2 vão fazer aniversário no mesmo dia. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta: quantos pares de pessoas eu posso fazer com 23? Vai ser 23, escolhe 2, enfim, não posso explicar porque é isso, não tenho tempo. Isso é 23 fatorial sobre 2 fatorial sobre 21 fatorial. Então isso é 23 vezes 11, 230 mais 23, 253. Então eu já tenho 253 pares, 253 possibilidades, com 23 escolhe 2, que já é um número grande, perto desses 365. Talvez isso já ajude a te dar uma ideia intuitiva de que talvez 23 não seja uma coisa muito estranha. Ah, é primo, por isso deu isso não. Vamos tentar achar padrão, vamos tentar explicar, e talvez uma possível explicação esteja aqui. E a probabilidade de que cada par faça aniversário no mesmo dia é 1 sobre 365. E aí você tem essa quantidade aqui. Então, ok, talvez isso explique um pouco, que não é tão estranho assim, embora 23 versus 365 seja muito pequeno, né? A primeira vez que eu vi isso, eu falei, meu Deus. E com 60 pessoas, você já tem uma probabilidade de 0,99. Então, nós temos aqui nessa sala 90, que está quase perto de 1, então por isso que eu achei que eu seria injusto apostando com vocês um Toblerone. Então tá,
Então a gente já pode passar pelo próximo conceito. Então a gente já sabe o que é espaço amostral, a gente já sabe calcular algumas coisas. Então a gente pode falar agora o que é probabilidade condicional e probabilidade e o que é uma independência de eventos. Então antes disso eu já posso introduzir para vocês o que é uma variável aleatória. Às vezes você tem um experimento e você quer atribuir um característico numérico para esse seu experimento, e aí a gente faz isso usando o que a gente chama, em teoria de medida, de uma variável aleatória. Um exemplo é, eu vou jogar 2 dados e quero saber a soma disso. Então, essa soma é o que eu vou chamar de uma variável aleatória, vou chamar ela de x. Então, por exemplo, se saiu 2 e 6, essa variável aleatória vai me devolver o número 8. Eu chamo ela justamente de variável aleatória porque o resultado do experimento é aleatório. Eu vou sortear um dado, e a hora que vou sortear 2 dados, a hora que eu sortear esses 2 dados, eu olho para isso e faço a soma. Então, por isso que a gente chama isso de variável aleatória, porque o valor dela depende da sua saída do experimento. Tá claro? Então, daqui a pouco a gente vai voltar, porque a gente vai querer calcular quanto tempo mais ou menos a gente deve esperar para ganhar pela primeira vez na Mega Sena. A gente vai associar isso a uma variável aleatória, e a gente vai calcular isso, a gente vai ficar acostumado com o resultado. Me falaram que eu tenho 10 minutos e eu não estou nem na metade. Então tá bom, então a gente pode falar o que é probabilidade condicional. Se eu sei que um evento aconteceu, certamente isso muda a maneira como a gente vai calcular a probabilidade condicional. Então, se eu sei que B aconteceu, o que é a probabilidade de A dado B? Isso é a probabilidade de A interseção com B sobre a probabilidade de B. Qual que é a intuição por trás disso? Antes, se eu tinha ômega, que é o meu espaço amostral, e eu tenho A, a gente pode pensar como probabilidade como uma proporção de área. Então, eu tinha essa área de ômega, eu queria saber a probabilidade de B aconteceu, né? De B, calcular a probabilidade de B, a princípio a gente pode pensar que é o quão essa área ocupa dentro da área total. Então, certamente o máximo seria 1, quando seria B se fosse o ômega todo. Mas se eu sei que B aconteceu e eu quero saber a probabilidade de A, eu não preciso olhar para o A dentro do espaço todo. Eu só preciso olhar para a probabilidade do A dentro desse B, e é por isso que a gente tem essa proporção aqui. Eu olho A dentro de B e olho a proporção dele dentro de B. Bem intuitivo isso, né? Se a gente vê como essa razão de proporção. Então, a gente pode falar de independência. O que significa A e B serem independentes? A princípio, a gente pode pensar assim. São quando a ocorrência de um não atrapalha a ocorrência de outro e vice-versa. Então, ainda não vou dar a definição, mas o que eu espero se A e B são independentes? O que é a probabilidade de A dado B se A e B são independentes? Então, vamos olhar para a definição. É quando a ocorrência de um não atrapalha a ocorrência do outro. Então, se eu sei que B aconteceu, qual é a probabilidade de A? B não interfere na probabilidade de A, então espero que isso continue sendo probabilidade de A. Está claro para todo mundo? Isso vai de acordo com a definição de independência. A e B são independentes se a probabilidade de A interseção B pode ser escrita como a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Está claro? Enfim, geralmente a gente gosta dessas coisas, que produtos virem multiplicações, que seno de A vezes B seria seno de A mais seno de B, mas no nosso mundo isso não acontece, e em probabilidade isso não acontece. Quando isso acontece é o que a gente chama de independência. Está claro para todo mundo? Então a gente pode passar para o nosso segundo caso, que é o momento que eu falei, que é o momento How to Get Away with Murder. A gente vai analisar agora um caso verídico, que é o povo versus Sally Clark. Essa senhora aí é a Sally Clark, uma moradora da Grã-Bretanha. E o que aconteceu com Sally Clark é que ela estava saindo do tribunal, foi condenada à prisão perpétua, já estou dando um spoiler do fim da nossa história. O primeiro filho de Sally, o Christopher, nasceu em 26 de setembro de 1996 e morreu em 13 de dezembro de 1996, ou seja, com poucas semanas de vida. A causa da morte foi declarada como Síndrome da Morte Súbita Infantil, SMSI. E o que é essa síndrome? É um diagnóstico de quando você não sabe do que o bebê de fato morreu. Aí você dá esse nome da Síndrome da Morte Súbita Infantil. Mas caso de rir, gente.
Christopher está morto. Aí, o que aconteceu com Sally Clark? Ela teve depressão pós-parto. Vale ressaltar que durante essa morte do Christopher, ela estava sozinha em casa. Na autópsia foi encontrada algumas marcas no corpo do Christopher, e eram marcas que quem fez a autópsia confirmou que eram marcas realmente de quem tentou socorrer, executar medidas de primeiros socorros, eram compatíveis. Ela estava sozinha. Christopher morreu, ela teve depressão pós-parto, só que aí depois de um ano e meio, a Sally engravidou de novo, e aí nasceu o Harry, em 29 de novembro de 97, e o Harry morreu em 26 de janeiro de 98, novamente com poucas semanas de vida. A causa da morte foi apontada como síndrome da morte súbita infantil. Também não souberam identificar. E aí, o legista lembrou da primeira morte do filho da Sally, falou: opa, isso aqui é suspeito. E aí a Sally Clark foi presa. Então, aqui voltando, de novo, no caso do Harry, foram encontrados hematomas, mas foram encontrados hematomas que eram compatíveis com quem executa primeiros socorros. Eu não coloquei aqui, eu não sei se ainda é assim na Inglaterra, mas quando o primeiro filho de uma mulher morre e nasce um segundo filho, esse segundo filho é monitorado pelo Estado. Tem um alarmezinho lá, que quando ele sofre alguma parada cardíaca, a assistência social vai lá, a assistência social frequenta a casa dessa pessoa com certa constância, semanalmente. Isso aconteceu com o Harry. O apito foi disparado várias vezes durante essas poucas semanas que ele teve de vida, e não soube identificar o certo por que esse alarme disparou, mas enfim, em 23 de fevereiro de 98, a Sally e o seu marido foram presos acusados de duplo assassinato. Aqui uma reportagem da época: Didn't Kill My Babies. E aí o que acontece? Ela estava sozinha na morte dessas duas crianças, ninguém testemunhou nada, os hematomas não eram compatíveis com o hematoma de sufocamento. Então a pessoa, o advogado de acusação, não tinha nada para que condenasse, mas eles apresentaram uma única prova substancial, que foi o depoimento do Sir Roy Meadow. E aí, isso aqui eu tirei dos autos do julgamento. Isso aqui são as palavras do Sir Meadow. Ele disse o seguinte: eu calculei a probabilidade de uma pessoa morrer por SMSI, que é 1 sobre 8.543. E aí no julgamento ele fala: se a probabilidade de uma pessoa morrer por morte súbita é 1 sobre 8.543, então a probabilidade de que duas crianças morram por SMSI é 1 sobre 8.543 vezes 1 sobre 8.543. E aí ele falou, e isso dá 1 sobre 73 milhões. Vocês do júri devem condenar a prisão perpétua a Sally Clark. Foi a única prova substancial que eles apresentaram. E aí, ela foi condenada à prisão perpétua. E aí, o que vocês acham? Com base nessas informações que eu passei para vocês. Não é independente, amor. Perfeito. É ridículo quando a gente olha para isso, né? E é um caso, ele está usando de um fundamento matemático, ele está usando esse fundamento matemático da maneira errada, mais horrível possível, e ela foi condenada por isso. Primeiro, tem duas observações muito importantes que devem ser feitas. Para começar, a pergunta dele está totalmente errada. Não é essa a probabilidade que ele deve convencer o júri. Não é essa a pergunta que a gente deve fazer, porque nesse momento as crianças já estavam mortas. Então a pergunta correta que ele deveria fazer, a probabilidade correta que ele deveria calcular é: qual a probabilidade de que duas crianças tenham morrido por SMSI, dado que elas estão mortas? E não só existe o complementar, existem várias outras possibilidades. As duas estão mortas por SMI, uma está morta por SMSI e a outra foi assassinada, ou as duas foram assassinadas. Primeiro, então, a pergunta está errada. Segundo, que talvez seja o mais grave, ele está assumindo que se
a morte de duas crianças de SMSI na mesma família são independentes. Mas, olha, primeiro, a SMSI é uma doença que você não sabe as causas, você não sabe se tem fator biológico, se tem fator ambiental. Muitas doenças, no caso, se a primeira criança tem, a probabilidade que a segunda tenha é alta, porque existem fatores genéticos que podem induzir essa doença. Ele desconsiderou tudo isso e falou que os eventos são independentes, calculou essa probabilidade e aí ela foi condenada à prisão perpétua. Eles recorreram do caso, contrataram os estatísticos e matemáticos deles, que reduziu essa probabilidade substancialmente, não aceitou. E aí depois, no fim, depois que ela estava presa por 3 anos, se descobriu que a acusação omitiu que durante a autópsia do segundo bebê ele tinha uma infecção bacteriana por estafilococcus. E aí ela foi libertada, mas pouco tempo depois ela cometeu suicídio. Um caso ridículo desse, né? Enfim, eu tinha que falar muito mais coisas, mas já me alertaram que eu só tenho 3 minutos. Então vamos falar sobre o que todo mundo está aqui para ouvir, que é sobre como, infelizmente, eu queria falar da definição de esperança matemática, falar do lema de Borel-Cantelli, que para mim é o teorema mais bonito da probabilidade e da matemática, em 30 minutos. Enfim, a apresentação só tinha dado meia folha aqui, mas a gente empolga, né? Então vamos falar. Enfim, eu confesso que eu coloquei esse título foi só para atrair a atenção de vocês mesmos, porque eu queria falar de probabilidade. Porque o próximo exemplo, para mim, era o exemplo mais charmoso que eu poderia dar. Então, eu não vou poder fazer as continhas dele, mas a gente ia começar assim. Eu fui no open bar, estou extremamente bêbado, tentei voltar para casa, perdi meu celular, não podia chamar o Uber, não estava com meus amigos, estou bêbado, não consegui voltar para casa. E aí, no meio de voltar para casa, eu descubro assim, ok, não vou ter como voltar para casa mesmo, vamos aleatorizar essa minha volta para casa da seguinte maneira. Então, estou eu aqui, bêbado, na posição K. Aqui está o que a gente vai chamar de Cabral's Bar. E aqui eu vou chamar de lar. E aí, quando eu estou nessa posição K, nós vamos chamar que aqui é o zero da reta, vamos discretizar, aqui é 1, 2, K, e aqui vai ser N, tal que 0 é menor que K, que é menor que N. Aí, quando eu cheguei lá na posição K, não sei que eu estou na posição K, eu falei assim, eu estou muito bêbado de fato, tive essa consciência pelo menos, e como é que eu vou voltar para minha casa? Eu tenho uma moeda no bolso, e aí eu vou fazer da seguinte maneira, estou aqui e vou jogar a moeda. Se der cara, eu dou um passo para a direita, se der coroa, eu dou um passo para a esquerda. E aí, então, sorteei, deu cara, andei um passo, parei aqui. Joga a moeda de novo, sorteei, deu coroa. Voltei, e aí eu vou fazer isso até que aconteça uma das coisas. Ou eu chego em casa, e aí eu vou para a cama e vou ficar lá, parei o jogo. Ou eu vou cair no Cabral's Bar e eu estou arruinado, porque é quinta-feira à noite e o Cabral's Bar está aberto. Paráfrase, esse é o teorema da ruína do apostador, que você pode imaginar que você tem K unidades de dinheiros, você tem um outro oponente que tem L unidades de dinheiro, o montante de vocês é N, você joga uma moeda, se sair o cara ele me paga uma unidade de dinheiro, se der coroa eu pago ele uma unidade de dinheiro, e o jogo acaba quando o primeiro jogador está arruinado. Daí o nome, a ruína do apostador. Espero que eu convencei vocês que isso é a paráfrase do andar do bêbado, e a gente iria calcular a probabilidade da gente ser arruinado, ou seja, da gente chegar primeiro no Cabral's Bar e não na minha casa, mas não vai dar tempo para isso. Mas eu espero que a intuição nos diga que quanto mais longe a minha casa for, com uma probabilidade muito mais alta de estar arruinado, eu estarei. Era isso que a gente ia fazer, extremamente bonita essa conta, mas não dá mais tempo. Então espero que vejam muitos bloquinhos de notas sendo sacados aí, para vocês pegarem a receita da alma gêmea. Então, primeiro você tem que falar para mim quantas pessoas você está disposta a namorar na sua vida. Eu vou fazer os cálculos com 11. Ok. E aí você vai decretar o que é ideal para você. Para mim, não sei, vamos lá, gosto de cinema, gosto de Lady Gaga, enfim.
Aí você vê o que são esses critérios de realidade, e aí a gente pode começar a comparar. Aí você vai fazer, vamos lá, primeiro. Enfim, vou usar pessoa, que pessoa só tem um gênero mesmo. Você namorou a primeira pessoa. Aí você atribui fica tempo suficiente com ela, para você conhecê-la, e aí você vai dar uma nota de 1 a 10 para ela. Fez isso? Tchau. Despeça essa namorada, esse namorado. Parte para o segundo. Faz a mesma coisa. Dá uma nota de 1 a 10 para essa pessoa. Faz isso até a 4ª pessoa. Então, vou namorar 4 pessoas. Para cada uma delas, vou dar uma nota de 1 a 10. As despedir. Vale ressaltar que aqui não vale implorar para voltar. Terminou, está acabado. E aí, a partir do 5º, o que você vai fazer? Assim que aparecer a primeira pessoa que tem nota superior às 4 outras pessoas, vamos supor que foi 7, 4, 8 e 2. A 4 foi muito ruim. Então, a primeira vez que depois da 4ª saiu uma pessoa com nota 9, essa vai ser a sua pessoa ideal. E aí, com essa rotina, com probabilidade 1/3, o seu namorado ou namorada ideal vai estar entre essas 11 pessoas. Então, eu não gosto de dar conselho para as pessoas, porque você nunca sabe o que está acontecendo com as pessoas. Mas, a minha vida, se eu soubesse que uma decisão que vou tomar tem a probabilidade de estar 1/3 correta, eu acho que quase certamente eu seria uma pessoa muito mais feliz hoje. Mas, enfim, esse algoritmo é só matemática. Não há bom senso nele, porque envolve descartar pessoas, e eu espero que ninguém descarte pessoas. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Metade do que eu tinha para falar, na verdade. Né? Obrigado. Bom, gente, como o Pedro se empolgou aí, estourou o tempo. Infelizmente não vai ter perguntas para ele, mas podem perguntar depois. Então, só para fazer um pequeno jabá. Desculpa, gente, vou gastar só mais 2 minutos então. O que a gente iria fazer no meio da apresentação é aquela coisa que eu falei sobre charlatanismo. Deixei para fazer isso aqui. Vamos digitar o seguinte: como ganhar na Mega Sena. Já aparece, como vocês podem ver. E se vocês acreditarem em tudo que eu fiz aqui hoje, vocês vão ter ojeriza da primeira entrada do Google. A regra de ouro é: evite apostar em números seguidos, do tipo 1, 2, 10, 11, 13, 14. É uma das regras de ouro que ele te fala. Se a gente acredita em probabilidade, não tem sequência mais especial. Eu, quando fazia jogo pro meu avô, ele falava: espalhe esses números aí. A segunda regra é: procure equilibrar a escolha entre números pares e ímpares. Essa entrada aqui é a entrada do livro Como Ganhar na Mega Sena. Existe um livro que chama Como Ganhar na Mega Sena. O escritor do livro está escrevendo um livro sobre como ganhar na Mega Sena para ganhar dinheiro. Porque parece que não é convincente para ele que os 50 milhões que ele ganha, porque ele tem a regra de ouro para ganhar na Mega Sena, é suficiente para ele. Então ele quer vender livro, porque ele quer fazer boa vontade para as pessoas, quer ajudar vocês também a ganhar dinheiro. E aí, se você entra, é muito engraçado isso, se você entra no site do livro, a primeira coisa que ele te faz é mostrar o último resultado da Mega Sena. E olha o último resultado da Mega Sena: 23, 24. 40, 41, com a proporção de 4 ímpares para 2 pares. Não é esperto o suficiente para colocar o último resultado aqui. Se vocês forem para o penúltimo, é pior ainda. São 5 ímpares, 4 são primos, só tem um par, tem 3 consecutivos. E aí, como não deu tempo de eu falar de tudo, eu e os amigos da matemática e da estatística, a gente escreve sobre essas coisas, sobre cinema, sobre literatura, no blog. Então, recomendo fortemente que vocês entrem lá depois. É o soxim.blog.br. É um site muito bonito. E aqui tem uma sessão quase certamente que a gente dedica para falar só de matemática. Desculpa, gente, e obrigado.